No dia 3 de junho de 2016, a polícia militar mata um menino de 10 anos de idade, 10 anos somente, suspeito de roubar carro em São Paulo. Essa notícia tem causado, claro, um grande alvoroço no Brasil, diversas pessoas formando opinião para tudo que é lado. É porque a criança era bandida, já tinha passagem na polícia, e a polícia está certa, não, a polícia está errada porque abusou de autoridade, enfim. Existe uma controvérsia muito grande de todas as partes, tanto da parte policial, que mudou o seu depoimento, assim como também da criança que sobreviveu. É, isso mesmo, tinham duas crianças dentro do carro e uma sobreviveu. Então a gente vai analisar aqui, vai investigar um pouco essa notícia, a nossa base de informação vai ser a internet, tudo que foi publicado na internet, vamos analisar alguns fatos. Apesar de ser internet, a base de informação tem algumas coisas muito interessantes que a gente vê aqui, por exemplo, a altura de um garoto de 10 anos de idade, dirigindo um carro como esse, que tem 1,70 m aproximadamente de altura, né, e o garoto com 1,36 m mais ou menos, como é que ele consegue dirigir um carro desse sem saber dirigir, que ele tinha 10 anos, né, conseguir também baixar o vidro, atirar contra a polícia, subir o vidro de novo, depois baixar de novo, enfim, e bater ainda em caminhão e carro, e mesmo assim conseguir atirar na polícia, é uma coisa, digamos assim, no mínimo estranha, que necessita de investigação. O caso está tomando conta da mídia em todo o Brasil e a gente, como eu falei, vamos apurar o caso. Então é isso. Notícias Comentadas é um canal do YouTube que se preocupa em analisar um determinado cenário, muitas vezes em função do tempo, e não somente uma notícia de um determinado site e depois formar opinião sobre isso. Não é isso. Aqui a gente não vai defender nenhum nem outro. Só lembrando que também eu vou colocar todos os links aí para que você possa ler tudo que a gente está levantando aqui, tá? E que o nosso canal não tem censura. Portanto, você pode e deve colocar sua opinião. É até bacana porque através dessa colocação aí de opinião a gente identifica também alguns haters no Brasil. O pessoal que odeia, que dissimula ódio, que chama os outros de diversos palavrões aí, enfim. É interessante também identificar essa sociedade que existe, para que a gente saiba que ela existe e que a gente não tenha a ilusão que o Brasil é um paraíso de pessoas, todos um monte de pessoas boas. Não, tem gente de todo jeito também no Brasil. Pois bem, vamos entender primeiro o caso. Vamos começar aqui. A PM mata um menino de 10 anos suspeito de roubar o carro em São Paulo. Logicamente que o primeiro depoimento que a gente vai ter é o da PM, que é, poxa, vocês mataram um menino de 10 anos, por quê? Então vamos entender. A notícia foi publicada aqui no site odiaro.com, né, entre outros. Uma criança de 10 anos morreu após ser baleada por um policial militar, Fiquem bem atentos aos detalhes, tá? Porque lá na frente isso tudo vai mudando. Aqui está dizendo que é um policial militar, depois estão dizendo que lá que são 3 policiais militares. Foram 3 tiros que deram na criança. Por um policial militar na noite dessa quinta-feira, no dia 2 de junho, na Vila Andrade, na zona sul de São Paulo. Na região do Morumbi, na verdade, numa região de classe alta. Uma outra de 11 anos foi apreendida pelos policiais. A polícia informou, né, a versão da polícia, que durante o patrulhamento na região, os policiais identificaram um veículo roubado Daihatsu preto na rua José Ramon Urtiça, por volta de 19h10. Segundo a polícia militar, os policiais deram ordem de parada e os 2 garotos aceleraram o carro e fugiram. Bom, primeira coisa interessante é o seguinte, vendo em outros sites a gente vê que as crianças furtaram um carro e andaram cerca de 300 metros. E nesse trajeto de 300 metros, a polícia que estava fazendo uma ronda no local já identificou que o carro era roubado. Quer dizer, não deu tempo de fazer queixa na polícia e dizer que havia um Daihatsu roubado preto naquele bairro assim assado. Mas a polícia já disse que viu que o carro tinha sido roubado. É uma coisa no mínimo intrigante. Mas um pontinho aqui, pessoal, é o seguinte, eu não estou afim de incriminar a polícia, nem incriminar o garoto, nem defender nenhum nem outro, não é isso. É que a gente tem que ligar o senso crítico para tentar entender exatamente aquilo que chega aos nossos ouvidos e aos nossos olhos, para que a gente não seja simplesmente gado de manobra, como é comum acontecer. Tá? Durante a perseguição policial, repito, o trajeto é de 300 metros, o condutor do carro perdeu o controle e bateu em um ônibus. Tá. Uma perseguição policial e bater num ônibus, qualquer que seja o impacto, mesmo que seja a 20 por hora,
30 por hora, isso vai, uma criança que é leve e muito provavelmente estava sem cinto de segurança, ela vai sofrer aí um ferimento qualquer, né? Ela vai ter alguma coisa, vai ficar tonta, sei lá. E aí eu me pergunto como é que uma criança que fica tonta consegue dar tiro. E ainda mais mirar no policial e dar tiro. Estranho. Na troca de tiro, o garoto que dirigiu o carro foi atingido na cabeça. Bom, bateu em um ônibus, vamos lá. Quando os policiais se aproximaram do carro, segundo a PM, foram recebidos por tiros. Quer dizer, a criança bateu no ônibus, ficou meio zonza lá, meio tonta, e atirou contra a polícia. No carro, na troca de tiro, o garoto que dirigiu o carro foi atingido na cabeça. A criança de 11 anos foi apreendida sem ferimentos. A polícia encontrou no carro uma arma de calibre 38. Essa é a versão da polícia também. Tá? A polícia encontrou no carro uma arma calibre 38. Então, essa notícia aqui é fresquinha. Isso aqui é tipo assim, eu nem culpo o jornal, porque o jornal procura saber o caso e a polícia vai e fala isso aqui para eles. Né? Então, eles têm que falar, né, o que viram, né? Tem que publicar o que a polícia está falando inicialmente. A polícia informou que uma equipe médica foi acionada, mas o adolescente não resistiu e morreu ainda no local. A criança de 11 anos foi encaminhada para o 89ª DP do Morumbi, aqui no bairro de Morumbi. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa da Polícia Civil está investigando o caso. Bom, aqui também é interessante que a polícia disse que chamou uma equipe médica para socorrer o garoto. Né? E lá na frente a gente vai ver que eles tentaram socorrer o garoto e reviraram todo o carro. Então tem muita coisa estranha. Vamos ler outra em outro site, aqui no Correio da Bahia, Correio 24 horas, também aqui do dia 12 de junho de 2016. A outra era do dia 3 de junho de 2016. Tá? Tem um espaço de tempo aqui. Menino de 10 anos é morto a tiros pela PM depois de furtar carro em São Paulo. O menino de 10 anos foi morto durante a troca de tiros. Segundo o jornal Bom Dia São Paulo, os policiais contaram que estavam patrulhando a rua quando viram um carro roubado com 2 pessoas dentro. Outro menino de 11 anos que estava... interessante isso, né? De acordo com a versão dos polícias, durante a perseguição ao carro roubado, o garoto conduziu o veículo, perdeu o controle de direção e acabou batendo em um ônibus. Logo depois, as crianças teriam atirado num policial. Quer dizer, bateu no ônibus, sofreu aquele choque lá e atirou no policial. Bem intrigante isso. Queriam fazer a abordagem. A polícia revidou e atirou, matando o garoto de 10 anos. O roubo. Na delegacia, o menino já apreendido... Na delegacia, agora que vem outra coisa interessante. O menino apreendido confessou que planejava assaltar um edifício com um amigo, mas desistiram depois que encontraram um carro com os vidros abertos na rua e resolveram furtar o veículo. Ainda de acordo com a Polícia Civil, o menino também contou que atirou na direção dos policiais. Depois do depoimento, o menino foi liberado pelo Departamento de Polícia na companhia da mãe, já que a idade mínima para ficar internado na Fundação Casa para menores infratores é de 12 anos. Né? E em conversa com a reportagem Bom Dia São Paulo, a mãe do menino, que também tem passagem na polícia, disse que não consegue controlar o filho. O pai do garoto está preso. Quer dizer, depois a gente vê aqui que a mãe do garoto é ex-presidiária e o pai do garoto está preso. Esse garoto aqui de 11 anos. Mas, bom, vamos dar uma olhada no seguinte. Eles falam 2 pessoas, quer dizer, não conseguiram identificar quem estava lá dentro. A gente vê aqui nessa foto, eu vou até aumentar um pouco mais aqui. A gente vê nessa foto o seguinte. Aqui, olha, você está vendo pedaços de vidro. Ou seja, o vidro do carro estava fechado quando houve o disparo. Se o menino queria atirar de dentro do carro para fora, seria interessante que o vidro tivesse aberto. Mas parece que no momento do carro ele está fechado. Mas a gente vai ver isso também em outras fotos lá na frente. Aqui, pessoal, eu separei um vídeo, vou colocar aqui também o link para vocês. Marcelo Gerais colocou aqui. Na verdade, esse vídeo aqui é uma reportagem da Globo, tá? Que você vai poder ver depois também. Aconselho que você veja. Eu vou colocar aqui para rodar o pedaço do vídeo em que aparece a perseguição, tá? Para você analisar aí. Veja a cena registrada por uma câmera de segurança. Tá? Então você vê que a polícia estava perseguindo o rapaz. Tinham motos aqui, né? Você vê aqui, ó. Vamos ver.
Aqui você vê que tem motos da polícia também, perseguindo. Isso aqui tudo é moto da polícia. Tá? Aí 2 carros da polícia aqui, provavelmente mais um lá para trás. Aí mudou a câmera, né? E daí aparece o quê? Esse cidadão aqui é um policial. E o carro quase atropela ele. Você nota que o carro ele já está batido. E a batida foi forte, não foi fraca não. Tá? Uma batida dessa aqui, que levanta o capô do carro, sei lá, deveria estar uns 50 km por hora, alguma coisa assim. Não é qualquer batida que faz isso. Quase atropelou um policial. Tanto que o carro ele segue rolando. Parece que o garoto já está sem consciência nesse momento. Ou ele está sem consciência, ou o carro não tem mais controle. Se o carro não tem mais controle, automaticamente o garoto também está sem consciência, porque a batida foi muito forte. Se o carro perde o controle, é porque a batida foi muito forte, o garoto está sem consciência. E nesse momento a polícia chega por trás e chega atirando. Aí vem a motocicleta, tá? Vem na direção. Aí o policial vai soltar a motocicleta que ela cai, mas ele cai em pé. Ele cai em pé e ao que tudo indica, parece que ele atirou nesse momento aqui. Tá? Também parece que ele atirou nesse momento. Apontou a arma para o motorista. E aí chega o outro. Atrás estava um menino de 11 anos que sofreu ferimentos leves. Ele foi... Tá? Então é um vídeo bastante interessante, depois vocês vão poder ver isso aí. Né? E a gente fica na dúvida de qual foi o momento, por exemplo, que a polícia atirou de fato no garoto. Bom, enquanto isso, a mãe se desespera, né, porque fizeram isso com ele, diz mãe do menino morto pela polícia militar em São Paulo. O menor de 10 anos estava morava em comunidade, ou seja, na favela, zona sul de São Paulo. A polícia militar diz que ele e outro menor furtaram um carro e trocaram tiros. Então você vai ver aqui o depoimento da mãe, desesperada, né? Afinal de contas, não pode se esquecer que o menino tinha 10 anos de idade. A polícia disse que furtaram um carro. Meu Deus, ele só queria cantar. O negócio dele era cantar. Ele só queria atenção. Meu Deus, por que fizeram isso com ele? Moço, me ajuda. Me ajuda, pelo amor de Deus, gente. Ajuda, moço. Vai lá, gente. Meu filho só tem 10 aninhos. Tá? Hoje toda criança quer ser funkeiro. Ele só queria cantar e tal. Aqui ela diz uma coisa interessante. Eu preciso ajudar meu filho. Ele é uma criança de 10 aninhos. Ele não ia saber atirar. É um 38. Eles que colocou. Eu tenho certeza que eles que colocou. A arma é dos policiais. Eu quero fazer a digital. A mãe disse que o menino morava com a avó. Moradores afirmavam que ele morava com uma tia. Fiquei uns tempos viajando. Ele ficava com a avó dele. Daí ele ficava na rua. Ele não sabia nem dirigir e ele tem 10 anos. Não tem como saber dirigir. Bom, mas o fato é que o garoto foi encontrado dirigindo, né? Sabendo ou não, porque afinal de contas ele bateu, segundo o que a polícia fala no início, bateu no ônibus, né? Depois fala que bateu no ônibus e num caminhão. Tá, então ele dirigiu. Se dirigiu bem ou mal é outra coisa, mas ele dirigiu. O menor foi baleado e morreu. Ele é suspeito de invadir um condomínio na zona sul da cidade, furar um carro. Né? O menino está na presença da mãe. Tá, isso aqui tudo é repetido, morte chocou a comunidade. Aqui é o seguinte, os moradores, o que fala? Os vizinhos do menino. Os moradores do Morro do Piolho, na zona sul de São Paulo, disseram ao G1 que o menor não andava armado. No boletim de ocorrência foi registrado homicídio decorrente de oposição à intervenção militar. Eles não tinham dinheiro nem para comer. Como iam comprar uma arma? Questiona um morador que prefere não se identificar. Segundo os moradores da comunidade, o menor estava com uma tia. Procurada pela reportagem, ela não quis dar entrevista porque disse que está muito abalada. A família forneceu uma foto do menino. Vizinhos relatam que o menino engraxava sapatos para ganhar dinheiro. O menino que engraxava junto com ele conta que eles trabalhavam em lugares como o aeroporto de Congonhas e na Avenida Luiz Carlos Berrini. Era um menino da hora, jogava bola com nós, nunca ia fazer isso. Isso são os moradores que falam, né? Aí ele diz aqui também o seguinte: como é que uma criança de 10 anos pula um muro de um condomínio e sai com um carro de luxo? Como uma criança de 10 anos vai trocar tiro com a polícia? Ele não tinha arma, nem arma de brinquedo, diz uma amiga da vítima. Ele não sabe mexer em arma. Ele é uma criança que sempre foi atrás dos objetivos dele. Trabalho toda criança dá. O que fizeram foi uma fatalidade. Tá? Então é interessante você também ver esses vídeos aqui, porque eles vão acrescentar alguns outros detalhes. Enquanto isso, a gente passa aqui para frente. Testemunha diz que o menino de 10 anos atirou
contra o carro de policiais. Uma testemunha de perseguição. Apareceu uma testemunha que terminou na morte do menino, afirmou ter ouvido disparo de arma de fogo partindo do carro ocupado pelo garoto e por seu colega de 11 anos. Quer dizer, a testemunha é um advogado, tá? Que aparece o nome dele por aqui, Marco Gomes, tá? Ele afirmou que presenciou uma parte da perseguição. Não estou defendendo ninguém, estou dizendo o que eu vi. Sou advogado e sei das implicações do meu testemunho. Quer dizer, ele fala que no momento que ele estava lá, ele ouviu quando saiu um disparo de dentro do carro onde estavam os garotos em direção à polícia. Então, como é que pode isso, né? Ele viu claramente um disparo saindo de dentro do carro dos garotos em direção à polícia. A perícia lá na frente mostra que não há evidências de disparo dentro do carro. Mas o advogado fala uma coisa dessa. Bom, vamos dar uma olhada aqui nas fotos. Tá? Existe uma versão da perícia que diz o seguinte, que o garoto estava em posição de sair do carro. Quer dizer, ele bateu e estava em posição de sair do carro e não de que estava com uma arma. Quando a gente vê essa foto aqui na internet, que essa foto é uma foto forte, né, que está sendo divulgada aí pela internet, a gente vai mostrar somente por uma coisa. Você vê que o garoto aparece com as pernas do lado de fora. Quer dizer, abriram a porta do carro, no momento que abriram, o garoto aqui está com as pernas do lado de fora. Ele foi colocado nessa posição, ele estava querendo sair do carro. O que houve de fato? Uma outra coisa que você vai ver é um pedaço de vidro aqui, tá? Não dá ainda para dizer se o vidro estava totalmente aberto ou totalmente fechado. Não, totalmente aberto não estava, porque aqui tem um pedaço de vidro. Tá? Aqui tem a foto da batida do carro e você vê aqui frontal que a batida foi forte. Não é aqui, ainda mais que esse carro aqui ele tem uma proteção aqui na frente. E mesmo com a proteção, a batida foi tão forte que estragou aqui o motor do carro. Quer dizer, muito provavelmente, uma pessoa sem cinto de segurança, né, dirigindo um carro desse para dar uma batida dessa, ela teria batido no guidão do carro e teria perdido também a consciência. Como é que uma pessoa sem consciência atira em alguém? Muito estranho. Aqui tem uma outra foto do carro onde estava o garoto de trás. Tá? E aqui a gente vê novamente aqui o vidro lá da frente. Parece que ele estava semi-aberto. Aqui tem um pedaço de vidro quebrado. Né? Semi-aberto, um disparo aqui, vários disparos. Será que, bom, parece que estava semi-aberto. Aqui mais umas outras fotos no local do crime. O carro aqui atravessado na rua. Não há nenhum caminhão aqui, né, onde fala que ele teria batido aqui, né? Se bateu no caminhão, o caminhão foi embora, o ônibus também foi embora. Ele bateu em alguma coisa, mas essa alguma coisa foi embora. Não ficou lá no local, estranhamente. Aqui é o outro garoto e a mãe do garoto. Bom, pessoal, e agora chega um momento interessante, porque é o seguinte... Quem tem razão nessa história? A gente está vendo que já tem um monte de coisa aí mal esclarecida. E primeira coisa, é bom esclarecer o seguinte, que o serviço da polícia é essencial. Houve crime, então a polícia é encarregada de perseguir, de resolver o problema. A questão é como faz isso. Tá? E nesse quesito de como faz isso, a gente tem no Brasil diversas queixas aí em relação à polícia militar. Manifestação, né, que eles agridem as pessoas, deram aquela gravata lá na mulher na manifestação, uma série de coisas. Mas também uma coisa muito importante, pessoal. A polícia, quando se vê acuada, quando ela vê que fez merda, talvez na emoção ali do fato, né, ela está ali atrás daquele carro, pai, disparou, nem olhou quem estava lá dentro, disparou primeiro para ver depois. Aí vê que é uma criança. Bom, você sabe que isso vai ter uma implicação muito grave, provavelmente você vai ser expulso da corporação. Porque esse tipo de coisa, você foi treinado para evitar esse tipo de coisa. Vai lá, você faz um erro desse que custou a vida de uma criança. E aí você pode divergir de mim, aí, uma criança é um bandido, tal, tá, mas tudo bem. Criança significa que ele tinha 10 anos de idade. Se é bandido ou não, isso é outra coisa, mas era uma criança. Tá? E a gente vai entender o seguinte, que a polícia, infelizmente, ela mente. Tá? Eu não estou dizendo que é o caso. E para mostrar que a polícia mente, aqui eu coloquei um vídeo que não tem nada a ver com esse caso da polícia, que o inquérito conclui, isso aqui é uma delegada,
que policial mentiu sobre sofrer preconceito em hipermercados. Isso aqui é um caso que ela conta de um policial, parece que roubou alguma coisa lá no supermercado. Depois o vigia pegou ele lá e ele ligou para a polícia, foi no banheiro, ligou para a polícia e disse que estava sofrendo racismo lá, e a polícia foi lá e causou confusão, queria prender o cara, uma coisa assim. Então assim, o policial mente. A corporação, será que ela mente também ou é só o policial? Bom, infelizmente, a gente também tem matéria na internet que mostra que a polícia militar, ou seja, a corporação também mente em dados. Claro que ela não vai mentir toda ela dizendo que matou ou não alguém, mas ela mente de outra forma. Aqui é um site aqui da ponte.org, Direitos Humanos, Justiça e Segurança Pública. Tá? Ela tem uma reportagem que fala aqui no dia 21 de abril de 2016, desse ano, Polícia Militar mente em dados enviados via Lei de Acesso à Informação. Quer dizer, infelizmente, a gente tem uma corporação que é constituída para proteger o cidadão, mas no momento que ele se vê que faz algum erro, né, ele tem duas opções: ele admite o erro ou ele mente. Infelizmente, a gente nota que a maior parte das vezes acontece a mentira. Tá? Infelizmente, eu digo infelizmente. Então, sim, respondendo a pergunta, a polícia mente? Mente. O policial mente? Mente. Infelizmente temos casos aí de que isso aconteceu. Não significa que a polícia está errada nesse caso aqui, mas é só para a gente ter na cabeça que sim, a polícia pode mentir. Tá? Aí a gente continua aqui nossa investigação e a gente vê o seguinte, uma outra coisa, um depoimento, isso aqui é muito importante essa parte aqui. Em depoimento, o menor diz que menino de 10 anos atirou contra a PM. Menino de 11 anos, que foi o que sobreviveu, foi ouvido na presença da mãe no departamento lá da polícia. Garoto de 10 anos foi morto com um tiro na cabeça de PMs. Em depoimento, menino de 11 anos que foi detido após furtar o carro, disse que seu colega de 10 anos morto pela polícia atirou contra os policiais. Ainda segundo o boletim de ocorrência, esse menino disse que o amigo foi quem o chamou para cometer o delito e que teria tido problemas para dirigir o carro. Bom, o que é importante aqui nesse link? Importante é que vocês vejam esse vídeo aqui, tá? Que mostra, aliás, não é esse vídeo aqui ainda. Deixa eu parar isso aqui. Tem um outro vídeo lá na frente que eu vou mostrar para vocês o depoimento do menino. Antes disso, vamos aqui para outra página que vai dizer o seguinte: o que se sabe sobre o caso do menino morto pela PM? Não, vou mostrar aqui logo o depoimento do menino. Então, é importante vocês verem esse vídeo aqui, tá? Que é o garoto dando o depoimento dele. Aqui dá a entender que ele está sendo interrogado por policiais, não está dentro da delegacia, está em algum outro lugar, provavelmente um carro, tá? E ele está dando depoimento. Os policiais estão perguntando coisas para ele e ele está respondendo. Aqui não se mostra o rosto dele inteiro, mas dá para ver uma coisa. O menino provavelmente está chorando. Aqui a voz está alterada. Aqui você vê um pouquinho só da boca dele. Provavelmente está chorando. Vocês estão vendo, tem que olhar bem aqui com detalhe. Então eu vou aumentar aqui a tela. E você mora onde? Aqui, ó, você vê o formato da boca do menino. Parece que ele está chorando. Aqui ele deu um problema aqui, mas depois vocês vão poder ver. Eu tenho que atualizar aqui a página novamente. É interessante que parece sim que o menino está sendo coagido. Imagina, ele está sendo investigado ali por provavelmente uma turma lá de policiais. E o que ele vai falar? Ele vai falar o que o policial quer ouvir, né? Se ele fala nesse momento, se ele fala o que o policial não quer ouvir, o que você acha que vai acontecer com o garoto? Será que a gente é inocente o suficiente que ele vai falar lá à vontade, a polícia não vai fazer nada? Complicado, né? Então, aconselho que você veja esse vídeo aqui do garoto falando. Tá? E aí a gente vai passar para uma outra parte que sabe sobre o caso do menino morto pela polícia. Aqui já do dia 8 de junho de 2016. Né? Vamos saber o seguinte, aqui mais uma foto, o que aconteceu. O menino foi baleado, isso nós já vemos, de que as crianças são acusadas. Ítalo e a criança teriam pulado um muro de um condomínio na Vila Andrade, 300 metros do local onde o menino foi morto. Então o local era só 300 metros, então aquilo que eu falei no início, e tentado furtar um carro. Os dois teriam saído do prédio com um carro, cujo vidro estaria aberto e a chave na ignição. Na sequência, Ítalo bateu o carro na traseira de um ônibus e de um caminhão, quando finalmente parou. Quer dizer, ele bateu em duas traseiras. Como é que bate na traseira de um ônibus
e depois de um caminhão, ou estava o ônibus e o caminhão um colado no outro e bateu todos os dois juntos. Não, mas parece que foi uma sequência, né? De que os policiais são acusados? 2 policiais militares investigados pela morte de Ítalo. A segunda criança teria disparado 3 tiros contra eles enquanto dirigia o veículo. Ou seja, 3 tiros foram disparados enquanto ele dirigia o veículo. A versão dos militares está sendo investigada pela Corregedoria da PM e pelo Departamento de Homicídios. O principal objetivo é descobrir qual a origem da arma calibre 38, segundo a versão apresentada pelos policiais que estaria com o menino. Em depoimento, o policial responsável pela morte afirmou que tentou atirar no ombro do menino. Os policiais envolvidos na operação ficaram afastados do trabalho externo até o fim das investigações. De acordo com a versão oficial dos policiais militares que participaram da ação, Ítalo teria efetuado 2 disparos contra os policiais entre as batidas, né, quer dizer, batida do ônibus, bateu no ônibus, atirou 2 vezes, né, e depois bateu de novo, em uma terceira vez quando parou na traseira do caminhão. Quer dizer, eles dizem que parou na traseira do caminhão. E aí a gente tem que voltar aqui novamente, porque vocês vão ver que, na verdade, o carro não parou em traseira de caminhão. Olha só, não tinha caminhão aqui. Tá? Não tinha caminhão aqui. Vejam novamente. Veja a cena registrada por uma câmera de segurança. Tá? Vamos voltar aqui mais um pedaço, que é uma coisa interessante. Que eles revidaram e atingiram um dos assaltantes. Aqui está o carro dos garotos, está vindo aqui. Tá? Bem nesse ponto. Vou aumentar aqui a tela. Aqui está o carro que está vindo com os garotos. Ele está dirigindo, a polícia está atrás dele. Né? Aqui, deixa eu ver, o carro ainda está inteiro. Não é isso? O carro está inteiro aqui ainda, não está batido ainda. Tá? O carro está inteiro. Aqui ele já parece batido. Batido, mas aqui não aparece nenhum caminhão, quer dizer, ele não parou num caminhão. Ele bateu, mas ele não parou no caminhão. Então essa versão também ela está errada. Tá? Então vamos voltar aqui. O advogado, o tiro na cabeça teria sido dado nesse momento, quando o carro parou no caminhão. Quer dizer, parou no caminhão, o carro parou. Então foi no momento que parou o carro que foi dado o tiro que acertou a cabeça do menino. Né? Um advogado disse que ouviu o disparo da arma de fogo partindo do carro onde estavam as crianças. Ele afirma que a rua estava na rua no momento de perseguição. O que diz o menor que estava com Ítalo na ocorrência? Tá? O menino de 11 anos estava com Ítalo na hora do caso. Deu 3 versões diferentes sobre o que aconteceu. No primeiro relato, gravado em vídeo por policiais divulgado pela imprensa, o menino afirmou que Ítalo atirou 2 vezes contra a PM. E mais uma vez antes de ser atingido, confirmando a versão oficial da PM. Quer dizer, como é que o garoto dá exatamente a mesma versão da PM? Se for, beleza. Então a PM realmente se defendeu, não sabia que era um garoto, mas beleza. Mas, né, o depoimento foi dado para PMs. No segundo depoimento, disse que Ítalo efetuou os disparos durante o trajeto e não depois que o carro bateu. Na terceira, apresentada em depoimento à Corregedoria no dia 5, afirmou que apenas os PMs efetuaram os disparos e que nem ele nem Ítalo estariam armados, na contramão da versão oficial. Quer dizer, pode-se pensar que o garoto agiu ali, contou aquela versão aos PMs, né, porque estava sobre uma emoção forte, ameaça, alguma coisa. E depois, conforme isso foi passando, ele foi falando uma outra versão de que ele não estava armado. Também pode-se dizer o seguinte, você só tem 11 anos de idade, então fala que você não tinha arma e pronto, acabou-se. Então, seria a própria criança se contradizendo. Lá na frente, se isso parasse aqui, se fosse só a criança se contradizendo, aí, quem sabe, os policiais teriam uma chance aí de, sei lá, provar a inocência deles. Lá na frente a gente vai ver que a própria polícia também se contradiz e muda também a versão. Conforme o caso vai sendo investigado, a polícia vai mudando também a sua versão. Tá? Então, vamos seguir. Polícia mexeu em cena após a morte de menino de 10 anos. Quer dizer, a polícia foi lá e alterou a cena. Policiais militares envolvidos na ocorrência que resultou na morte do menino alteraram o local onde a criança morreu. De acordo com o jornal Folha de São Paulo, peritos responsáveis pela investigação dizem que os trabalhos foram dificultados pelo fato de o carro ter sido revirado pelos policiais.
o corpo do menino ter sido tirado da sua posição original e o revólver ter sido retirado do local. Tá? No laudo foram atestados rastros de chumbo e pólvora nas mãos do menino, apesar de dizerem que os resultados não foram comprometidos. Os peritos destacaram que os exames não puderam ser feitos na arma e no carro. Existia pólvora na mão do menino, mas não dava para fazer a perícia na arma porque a arma sumiu. A possibilidade avaliada é de que o menino possa ter sido morto enquanto tentava descer do carro, o que seria contraditório também com a polícia. Veja a posição do menino. Além disso, a polícia aponta que não haviam sinais claros de disparos feitos dentro do veículo. A perícia não desmente a versão dos policiais e o primeiro depoimento do menino de 11 anos que estava no local. A versão era de que teria aberto e fechado a janela para atirar, colocando o braço esquerdo para fora. A Polícia Civil pedirá mais exames e o laudo deverá ficar pronto em um mês. Bom, pessoal, aqui é o seguinte, eu vou adiantar aqui, tem uma tabela, eu vi aqui primeiro aqui, uma tabela de peso e altura para crianças de 1 e 12 anos, menino de 10 anos, menino, aqui, 10 anos de idade, 1,36 m, tá? E a gente está bem aqui, onde estamos, aqui, 1,36 m tem uma criança, e o carro, eu dei uma investigada aqui, esse Terios, que é o carro investigado, ele tem uma altura, vou ver bem aqui, ó, altura de 1,69 m, 69,5 m, 1,70 m é a altura do carro, portanto é um carro alto. Quando a gente coloca uma foto do carro aqui, a gente vê aqui, 1,69 m, então o menino deveria ter, o menino que tinha 1,36 m, ele deveria ter mais ou menos essa altura. Eu coloquei ele aqui bem na altura do pneu. Tá, então o menino em pé ao lado do carro, os olhos dele passariam mais ou menos aqui em cima do vidro, nessa direção aqui mais ou menos. Tá? Então é o seguinte, para você entender, quer dizer, o menino teria sentado aqui, estava com a perna dobrada, né, e ele tinha que alcançar o acelerador, que deve ficar mais ou menos por aqui. Ou seja, provavelmente o menino estava na ponta dos pés aqui, na ponta da cadeira, olhando só aqui por essa região aqui do vidro. E mesmo assim, o que diz isso aqui? Diz bem aqui o seguinte, e mesmo assim, falam que o garoto estava dirigindo com a mão esquerda para o lado de fora do vidro. Então, assim, como é que poderia o menino, com a mão esquerda fora, em cima da janela do carro, com a mão direita dirigindo na ponta dos pés, dando tiro contra a polícia, bateu no ônibus, bateu no caminhão e ainda estava dando tiro? Muito estranho. Tá? PM dizem ter mexido no carro para socorrer o menino de 10 anos. Então, assim, a PM deu um tiro bem no olho esquerdo do menino. E depois diz que revirou o carro todo do menino para socorrer o garoto. Mas se era para socorrer, porque reviraram o carro todo? Muito estranho. Ítalo, menino de 10 anos, baleado na cabeça por um PM, queria ser cantor. Aqui tem umas outras informações que são interessantes. Que é o seguinte, disseram também que o menino atirou pelo menos 3 vezes em direção a eles. Recapitulando, uma criança de 10 anos dirige um carro em alta velocidade e ao mesmo tempo abre o vidro, atira para trás e depois fecha o vidro novamente. Se não dava para ver através do vidro é porque estava fechado, certo? Quer dizer, claro, se a polícia não viu quem estava dentro do carro é porque o vidro deveria estar fechado. Então por isso que a polícia não viu. Depois a polícia lá na frente fala que o vidro era escuro. A gente vê nas fotos do carro que o vidro não era escuro. Tá, vamos ver aqui novamente. O vidro do carro é claro, é transparente. E mesmo assim a polícia não viu. Aqui também não tem, e se tivesse película, esse vidro aqui estaria mais inteiro. Mas não tem película. Tá? Então, é um pouco complicado essa versão, né? Um pouco complicado. Outra coisa é o seguinte, a história está toda repleta de inconsistências desde seus primeiros relatos. Como é que pode 2 meninos pularem um portão de um prédio de alto padrão no Morumbi, andam pela garagem à procura de um carro que esteja aberto e com as chaves no contato, e ninguém os vê? Não há câmera num prédio daqueles? Os primeiros depoimentos dos policiais davam conta que não tinha sido possível saber se eram crianças
pois os vidros do carro eram escuros. Bom, pessoal, de novo, aqui os vidros não eram escuros. Vocês estão vendo aqui a foto do carro. Nem o da frente, nem o de trás. Tá, a gente vai ver aqui, ó, o vidro da frente. O vidro da frente, ó, não é escuro também. Tá, você está vendo aqui o banco do carro. Tá? Não era escuro. Tá certo? Então tem muita contradição. Vamos continuar aqui. Menino de 11 anos disse que amigo morto por M não estava armado. Que essa foi a última versão aí do menino. Ele falou que não estava armado e disse que o seguinte, baleado na cabeça, A informação, a reportagem apurou, Na primeira versão gravada, o envio dos policiais envolvidos na ocorrência, o menino disse que ele e o amigo furtaram um carro do condomínio. Isso a gente já sabe. Na segunda, o menino afirmou que o amigo dirigia e atirava. Mas quando o carro bateu e parou, não houve tiroteio. O policial de moto chegou e atirou na cabeça do garoto. Quer dizer, ele fala que foi o policial da moto. O sobrevivente saiu do carro, foi colocado no chão, levou um tapa e foi ameaçado pelos policiais. A mãe do menino morto será ouvida, tá? Então, na terceira versão, ele disse que eles não estavam armados. Tem gente falando demais, disse secretário sobre o menino morto pela PM em São Paulo. Essa notícia já é de anteontem, dia 10 de junho de 2016. E aí o policial aqui, o responsável aqui, secretário, começa a se zangar, como é típico, né? E a gente espera um comportamento neutro do secretário. Já que ainda está tudo sendo investigado, a melhor posição que o secretário pode ter é neutro. Olha, não sei de nada, a gente só vai afirmar alguma coisa quando tiver o resultado. Tá? Mas o que ele fala? Tem gente que está falando além do que pode falar, o que soa como uma certa ameaça aqui, né? As declarações foram feitas durante a entrevista em Santos, no litoral, após o secretário presidir pela primeira vez uma reunião, Segundo Barbosa Filho, as investigações ainda não foram concluídas, mas estão caminhando. Não existe, por exemplo, um laudo que foi divulgado pela imprensa atestando a impossibilidade do disparo da arma de fogo de dentro para fora do veículo. Na verdade, ele fala isso aqui, mas boa parte da imprensa está dizendo que o laudo está falando isso mesmo, que não tem como o menino ter atirado. Assim como não houve nenhuma deturpação da cena do crime. Bom, a foto que mostra, né, mostra o garoto lá com as pernas do lado de fora do carro. Além do mais, a própria polícia falou que revirou o carro, né, para acudir o menino, dizendo assim. Né. A PM afirma que no dia 2 de junho Então, ele sai meio que ele tem um comportamento meio que defendendo a PM, né? Então isso não era o comportamento que a gente esperaria do secretário. Então se a PM, vamos pensar o seguinte, se a PM deturpou os fatos, o secretário está parecendo que está querendo apoiar a PM. Então, infelizmente, isso é o que parece estar acontecendo. É um caso realmente muito difícil de formar opinião. Aqui nesse site aqui da Globo, é interessante você também ver esse vídeo, porque ele vai mostrar aqui as divergências entre depoimentos e a perícia sobre o menino morto em São Paulo, por PM em São Paulo. Tá? Aqui. Havia pólvora na mão do menino. Um exame feito pela perícia, não na mão do garoto, apontou a presença de pólvora. O Departamento Estadual de Homicídios informou que foram encontrados resíduos de chumbo e cobre em ambas as mãos. Aí vamos lá. Chumbo e cobre em ambas as mãos. Mas os policiais civis que investigam o caso não consideram que essa seja uma prova definitiva de que ele atirou nos policiais. Até porque é o seguinte, você pode pegar uma arma e esfregar na mão do garoto e vai ficar lá o resquício de uma arma que atirou. Aí ela tem aquele resquício aí de chumbo, de cobre, você esfrega na mão da pessoa e pronto. Daí a mão da pessoa fica assim. Só que em ambas as mãos, quer dizer que o garoto dirigia e atirava com ambas as mãos? Um garoto de 10 anos, repito, que estava pendurado no volante, basicamente. No boletim de ocorrência, os policiais militares contaram que o menino bateram o carro na traseira de um caminhão e nesse momento o motorista de 10 anos atirou na direção dos policiais, havendo imediato revide. Só que os peritos não encontraram sinais de disparo feito de dentro para fora do carro. Tá? O Departamento de Investigação informou que a criança sobrevivente disse que o menino de 10 anos estava armado e atirou e que foi constatado o disparo para dentro de fora. E, na verdade, não tem essa constatação. Né? Como o menino caiu depois de baleado? Os policiais também declararam que deram um tiro cada e o menino foi atingido e tombou.
A perícia diz que a posição do corpo indica que o garoto parecia tentar sair de dentro do carro. Havia armas e projéteis no carro? Em outro trecho do boletim de ocorrência, os PMs dizem que encontraram um carro de revólver calibre 38 com 3 balas íntegras e 3 balas deflagradas. A perícia não encontrou nenhum projétil e afirma que o carro estava completamente revirado. Então, quer dizer, não encontrou absolutamente nenhuma prova de que houve disparo dentro do carro. Tá? E isso é bastante contraditório. PM envolvido em morte, aqui para encerrar já, o vídeo está grande demais, mas infelizmente a gente tem que, né, a gente analisa todo o caso. PM envolvido em morte de menino muda a versão sobre depoimento do tiro. E aí, quando a gente diz que, isso aqui já foi notícia de ontem, tá? Policiais disseram antes que houve imediato revide após menino disparar. Agora afirmam que o tiro da PM foi dado durante a perseguição. Bom, no dia 11, aí 8 dias, não, 9 dias depois de investigação, o PM resolve então mudar a sua versão. Por que mudaria a versão? Com certeza seria porque se ele continuar com a versão antiga, estaria muito difícil de ser sustentada. A versão é que o ponto aqui, um do ponto que ele muda é o seguinte: ele diz que atirou durante, o carro ainda não tinha parado e ele atirou durante a perseguição. O tiro da PM foi dado durante, quer dizer, se acertou o menino durante a perseguição. Será que eles atiraram no menino e devido ao tiro o menino bateu o carro e por isso que saiu rolando assim, já inconsciente? Os 4 policiais militares que participaram da perseguição, que terminou com a morte de um menino de 10 anos semana passada, mudaram a versão sobre o momento em que um deles atirou. O advogado que defende os agentes disse que, acompanhado do depoimento dos clientes, que o tiro foi dado antes de o carro furtado pelo garoto e seu amigo parar. No dia da ação, os PMs haviam contado que os meninos bateram o carro na traseira de um caminhão e por isso o veículo parou. Porque fica complicado a PM manter uma versão dessa. Se bateu um acidente daquele tamanho, a criança ainda para o carro atirando, né? Por isso a polícia revidou? Não, então não faz sentido. Então muda-se a versão, diz que atirou antes, não sabe se acertou ou não, né? Mas digamos que tenha acertado, aí sim que a criança bate o carro e o carro sai rolando na rua, aí chega o policial de moto e diz que também atirou no momento que ele encostou no carro. Quer dizer, está parecendo o caso de que a polícia primeiro atira e depois vai ver o que está acontecendo lá dentro. Né? Existem várias incógnitas. Uma que eu me pergunto é como é que a polícia sabia que aquele carro era roubado. Isso é muito estranho, né? Já que a criança saiu com o carro 300 metros é nada. Se está andando a 50 km por hora, isso daí é nada. 300 metros é muito rápido. Então, como é que já sabe imediatamente que o carro seria roubado? Se o portão da garagem não foi arrombado, ele saiu, o porteiro abriu, pensou que era alguém lá de dentro, abriu, a criança saiu e 300 metros já aconteceu o processo. Outra coisa é o porteiro. Não percebe que tem uma criança dirigindo o carro e abre o portão? Não tem câmera nisso? Então tem muita coisa estranha. Nosso vídeo agora está 43 minutos, mas infelizmente o caso é realmente longo, para que a gente, ao formar opinião, tenha cautela. Né? É muito importante ter cautela e não sair distribuindo por aí que o menino é criminoso e tal. O menino tinha sim, parece que tinha ficha aí na polícia, apesar de ter 10 anos de idade, de alguns roubos pequenos, né? Mas nenhum roubo com a mão armada, nem nada disso, eram outros roubos pequenos. E de repente aí ele foi, bom, se o menino está dentro de um carro, que não é dele, pegou lá, pulou o muro, também ninguém viu ele pulando o muro, enfim, ele deu uma aumentada aí no tipo de crime, né, e roubou um carro desse. Imagina o que uma criança de 10 anos vai querer fazer com um carro desse, vai querer vender peça, vai querer desmontar, vai querer assaltar um banco? Não dá para, né, parece mais uma aventura mesmo de criança. Não estou defendendo a criança, mas parece mais uma aventura de criança que não tem perspectiva de vida. Como é que a sociedade deve lidar com isso? Isso tudo é questionável. Não dá para formar opiniões aqui, né? Fato é que a gente sim gostaria que nossas crianças no Brasil tivessem mais oportunidades para que isso não acontecesse, para que esse tipo de coisa não fosse possível no Brasil. Infelizmente,
existe uma classe social que ainda é desprivilegiada, que, por exemplo, se aventura nesse tipo de coisa, o que é lamentável. Tá? Então, não esqueça de deixar seu comentário aí. Lembrando aqui que o nosso canal Notícias Comentadas, a gente está só analisando aqui algumas notícias de acordo com o que foi publicado e ligando os pontos para que a coisa faça mais sentido. Deixe a sua opinião e a gente se vê então na próxima notícia.